compartilhar da palavra do Senhor com todos aqui. Agradeço ao pastor Tiago, toda a liderança, o presidente Guto e todos os demais. E a mim me foi pedido para que expusesse a palavra no tema da família. E eu escolhi falar sobre o casamento. No mês da família, que a igreja celebra. E ontem vimos o quão importante é a família, não é? Como núcleo de resistência, como projeto do Senhor. E hoje nós vamos ver, com base nas Escrituras, vamos ser expostos a 1 de Pedro 3, do 1 ao 7. Vamos ver, com base nesse texto aí, quais são os princípios que lá estão para fortalecer nosso casamento, fortalecer o casamento e a família. Mas antes que propriamente possamos entrar, eu peço licença a vocês para que façamos uma breve oração. Senhor, muito obrigado, Pai, por este momento. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai, por Tuas Escrituras. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos mostra o norte para onde devemos seguir. E não apenas isso, Senhor. O Senhor caminha conosco na direção correta. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito que nos acompanha, nos ensina, mostra o que deve ser feito. Obrigado, Senhor, por esta realidade sobrenatural que cai sobre a terra, no coração dos cristãos e faz com que possamos ter esperança no mundo desesperado, possamos ver a luz no mundo em trevas, possamos ter a perspectiva de que vivemos aqui para refletir a Tua glória, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pela instituição do casamento, pela união do homem e da mulher, por nos mostrar, Senhor, que é o único relacionamento de quem fala as Escrituras que dois se tornam um. Obrigado, Pai, por tão sobrenatural realidade que nos é proposta. E é no nome do Teu Filho, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos aqui, em uma só voz, dizemos: Amém. Mas, irmãos, em Jesus Cristo é possível ter um casamento próspero, é possível ter um casamento em paz. É possível. Mas para isso é importante que nós encontremos os princípios das Escrituras que vão promover esse ambiente, que é um ambiente que tem por fim maior potencializar os nossos chamados, os nossos propósitos aqui na terra. Preciso que nos debrucemos sobre as Escrituras para que saibamos como devemos proceder na relação do casamento. E o casamento é um crescimento. O casamento muitas vezes é ceder. Tem uma ponte lá na Escócia, que deve ter outros lugares também, mas lá tem uma ponte que é pequenininha assim, uma ponte meio velha, pequena assim, que você chega lá, de um lado da ponte tem assim, mandando permitir, dê a preferência. Tem uma placazinha assim em português, seria dê a preferência. Só passa um carro na ponte, dê a preferência. Aí a pessoa está lá, vê, espera, não vem ninguém, passa na ponte e vai, né? Aí na volta, mesmo caminho, você vê a mesma ponte só do outro lado. Quando você chega do outro lado da ponte, tem outra placa, só que a outra placa diz a mesma coisa, dê a preferência. Ou seja, amados irmãos, o casamento é uma instituição em que não é feita para as pessoas baterem a cabeça. Não é feito para vocês baterem a cabeça. O casamento não é uma instituição para nós chegarmos no meio da ponte e ficar os dois lá sem saber como é que vai ser. Existem princípios nas Escrituras que evitam isso. Não é para fazer diferente. Até tem em Natal, antigamente tinha uma ponte lá, bem antiga, né? Eu acho que é antes tinha uma ponte antiga que fizeram o contrário. Duas pessoas passaram no carro e pararam no meio da ponte. Só passava um carro nessa ponte antiga. E aí aquela confusão, um desceu para falar com o outro, aí o rapaz do carro, para fazer raiva ao outro, disse assim: olha, depois eu vou ler um livro. Poxa, e o pior foi que o outro respondeu: quando terminar me empreste. Não é assim, irmãos. Não é assim. Não é assim. Deus não fez o casamento como aquela ponte de Natal, não. Fez o casamento com uma outra ponte, que de cada lado tem dê a preferência. Dê a preferência. Então os princípios bíblicos são exatamente para isso, irmãos. Para impedir que esse bate-cabeça aconteça. Nós sabemos que o casamento é uma faceta central da caminhada cristã.
Pessoas quando se casam, formam uma nova família, é uma faceta central. Então vamos compreender. Agora, para falar sobre casamento, conforme eu disse no início, eu disse que nós iríamos ser expostos a 1 de Pedro 3, 1, 7. Aí quando Deus colocou no meu coração falar sobre isso, eu digo, meu amigo, esses são dos versos mais atacados pela nossa cultura. São uns versos muito pesados, atacadíssimos, me permita o uso do superlativo, são atacadíssimos por nossa cultura. Mas enfim, temos que obedecer ao Senhor, né? Então vamos ler o primeiro verso aqui. Vamos ler a primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, verso 1. A primeira epístola de Pedro, que é um grande manual de teologia. Excelente manual de teologia, vários temas teológicos são tratados nesta carta. E o casamento, portanto, não poderia ficar de fora. Então vamos ler a primeira de Pedro 3, 1. Eu peço a vocês que, claro, assim querendo, abra as escrituras na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 1. Vamos ler o que as escrituras nos dizem. Vocês vão ver como que diz aí, é um negócio pesado. A cultura critica demais. Mas vamos ver o que as escrituras dizem, né? Olha aqui o que diz as escrituras. 1 de Pedro 3, 1. Eu vou usar a NVI, se puder botar. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Foquemos nessa primeira parte agora, amados irmãos. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido. Eita, e agora, né? E agora? A dificuldade maior está nesse termo aqui, sujeite-se, sobre o que é sujeição. Imaginem o que é que a cultura diz sobre isso. Mulher vai se sujeitar ao marido. Será, amados irmãos, quando nós lemos isso aqui, sujeite-se a seu marido, a gente fica pensando, estou vendo aqui, sujeição. Será que sujeição envolve algo que a cultura sugere, como abuso físico, verbal, emocional por parte do marido em relação à mulher? Será que sujeição envolve isso? Será que a proposta bíblica para o casamento é que a mulher se submeta às garras do abuso físico, verbal e emocional? Será que a Bíblia quer dizer que o marido é superior à esposa? Quando a gente for olhar a Bíblia aqui, né, eu cheguei à conclusão que parece que não. A Bíblia não quer dizer que a mulher é superior, que o marido é superior à esposa, não. E para isso a gente vê em Gênesis, por exemplo. Se a gente for olhar as escrituras, a gente já fica mais tranquilo em relação a essa possibilidade de a Bíblia querer dizer que o marido é superior à esposa. Porque logo em Gênesis aqui, em Gênesis 1, 27, Gênesis 1, 27, nós já vemos uma afirmação importantíssima. Nós somos ensinados ali, no livro de Gênesis, que Deus criou ambos, homem e mulher, à sua imagem. Olha Gênesis 1, 27, como diz aí, ó. Criou Deus o homem à sua imagem. Aí o homem fica, a mulher não, né? Aí diz, a mulher de Deus o criou. Aí aprova o Senhor acabar com essa confusão, deixou claro, ó, homem e mulher os criou. É isso, amados irmãos. Se mesmo no século I lá, se nós formos ver sob o domínio da lei romana, a lei romana era pesada. Dizia assim que o esposo detinha autoridade, né, absoluta sobre não apenas a esposa, mas sobre todos os demais membros da família. Mesmo num ambiente como esse, do primeiro século, sob a lei romana, nós temos nas Escrituras uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, que diz assim, lá em Gálatas 3, 28. Como é que pode, diante da perspectiva bíblica, nós acharmos que a Bíblia quer dizer que o homem é superior à mulher? Olha o que Gálatas 3, 28 diz, no momento em que a égide da lei romana dava ao esposo o poder total sobre a esposa e o resto da família. Olha o que as escrituras dizem aqui. Não há judeu nem grego. Esse verso é corajoso demais. Escravo nem livre, né? Fala escravo nem livre num momento aqui que você tinha 75% da população de Atenas de escravos, 50% da de Roma de escravos. Aí Paulo diz, escravo nem livre, aí diz, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Homem e mulher
não encontra diferença na unidade que encontram em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fato, a Bíblia ela se coloca contra a cultura. Então, sujeição, pelo que nós vimos, não parece dizer inferioridade. Mas o que seria então, né, irmãos? O que seria essa sujeição aqui? Bom, uma coisa interessante para nós vermos, para que nós aprendamos o que sujeição quer dizer aqui, é que se nós nos aprofundarmos em outra relação que as Escrituras trazem, isso lançará luz sobre o entendimento da relação que a Bíblia traz, que deve ser desenvolvida entre o marido e a esposa. Vamos pensar na relação que Jesus tem com o Pai. A relação que Jesus tem com o Pai. Mas, irmãos, não preciso me alongar nessa questão, mas todos sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são igualmente Deus, certo? São igualmente Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são igualmente Deus. Mas você já pensou que as Escrituras trazem, quando falam da relação que Jesus tem com o Pai, que o Pai tem com o Filho, essa relação é estabelecida entre si, é estabelecida por uma relação de sujeição? O Pai e o Filho, ambos Deus, essa relação se dá como? Por uma sujeição. A primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 28, o apóstolo Paulo diz assim, para não achar que eu estou dizendo coisa que não é, né? Olha o que diz a 1 Coríntios 15, 28. Diz assim, quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Eita, será que é isso mesmo? Mas também é demais, será que é isso mesmo? Será que há uma correspondência, uma correlação na proposta bíblica da relação entre o marido e a esposa no casamento, com o que é descrito pelas próprias Escrituras na relação que o próprio pai tem com o filho? Será que há essa correlação? Eu acho que deve ser. Será que não é um erro de tradução? Será que não é, hein? Será que não é um erro de tradução, meus irmãos? Será que no original, isso é bom investigar quando essas coisas assim chamam a atenção, né? Será que no original não se trata de duas palavras diferentes que foram traduzidas por sujeição? Aí a gente vai olhar para o original, né? Vai lá no original para ver, e é a mesma palavra em grego, né? O potasso, a mesma palavra no original, que descreve a relação do pai com o filho, é a palavra que descreve a relação do marido com a mulher. Aí nós vamos, né? Começamos a entender mais profundamente. A mulher diz assim, começa a dizer, meu amigo, a Bíblia é alto nível. É alto nível. A cultura também critica muito, irmãos, o entendimento de que a mulher é auxiliadora, né? Ajudadora, como o próprio presidente Guto orou aqui, para que a esposa exercesse esse importante papel, ajudadora do esposo. Lá em Gênesis 2,18, as Escrituras dizem isso. Vamos lá, Gênesis 2,18, diz assim, Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Lhe auxilie, que lhe ajude e o corresponda. Precisa botar aí, mas mais para frente, Adão olhou assim, deve ter gostado, que diz, essa aí é carne da minha carne. É osso do meu osso, né? Gostou, né? O verbo aqui, meus irmãos, você sabe que o Antigo Testamento é escrito em hebraico, algumas partes em aramaico, o Novo Testamento é escrito em grego. Vocês sabem disso. Então, no Novo Testamento a gente viu a palavra em grego, e o original aqui em hebraico, o termo em hebraico é ezer. Auxiliadora, ajudadora, esse termo é ezer em hebraico. Para vocês terem uma ideia, esse termo, para que nós entendamos o que é auxiliador, auxiliadora, o que é ajudador, o que isso quer dizer. Mas, irmãos, esse termo aparece 16 vezes no Antigo Testamento. 16 vezes nos 39 livros do Antigo Testamento.
Das 16 vezes que esse termo aparece, irmãos, apenas em 2 situações esses termos se referem a Eva, mulher de Adão. Então, há 14 outras situações em que o termo Ezer aparece no Antigo Testamento, e se nós nos debruçarmos sobre essas outras 14 situações, isso mais uma vez jogará a luz sobre o entendimento que devemos ter das 2 outras situações em que o termo se refere a Adão e Eva. Eva é ajudadora em relação a Adão, esse termo ajudadora, Ezer, em hebraico, aparece 16 vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, 2 dizem respeito a Eva, 14 são outras situações. Vamos ver quais são essas outras situações para que possamos crescer no entendimento do que quer dizer esse termo quando se refere ao marido e à esposa. Amados irmãos, as outras 14 vezes em que esse termo aparece se referem, sabe a quem? Como um ajudador, auxiliador, sabe a quem se referem? Ao próprio Deus, como Salvador e sustentador de Israel. Ao próprio Deus. Se vocês quiserem aí, vou falar só para registrar, mas você bota aí, irmão, Êxodo 18:4. Fala que Deus foi minha ajuda. Êxodo 18:4. Eu vou só citar assim, se quiser não botar. Êxodo 18:4 fala que Deus foi minha ajuda. Salmos, ajuda aí, Deus meu Pai foi meu ajudador. É o mesmo termo Ezer. Salmos 22. Falar que foi meu socorro. Salmos 22. Vou falar vários versos, não precisa botar todos, senão vai ficar, mas eu vou só registrar. Olha, Salmos 22, Daniel 11:34, Oséias 13:9, fala Ezer como o socorro, fala do socorro que Deus enviou para sustentar, ajudar o seu povo. Salmos 33:20, fala que Deus é meu auxílio. Bota aí Salmos 33:20, irmão. Fala que Deus é o meu auxílio, fala do auxílio. Salmos, ele é nosso auxílio, esse termo é Ezer. Salmos 115:9 fala que Deus é o nosso amparo. Mas irmãos, nós temos 14 situações em que as Escrituras no Antigo Testamento usam o mesmo termo que relaciona, que diz a relação da esposa com o marido, ajudadora, falando do próprio Deus em relação ao seu povo. Isso é muito profundo. Ajuda, socorro, auxílio, amparo. Isto é o que é o próprio Deus para o seu povo. Isto é o que a mulher deve ser para o seu esposo. A primeira de Pedro, capítulo 3, verso 1, que é o primeiro verso que estamos analisando, eu peço a vocês que, por gentileza, possamos voltar a este verso. 1 de Pedro 3:1. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido. Não é? Aí você deve dizer assim, espera aí, tudo bem, eu entendi que sujeição, ser auxiliadora, não é ruim não, é bom. Aí a gente vai pensando assim, mas eu queria ver isso assim, num exemplo. Seria tão bom que nós tivéssemos um exemplo de uma mulher que fosse aprovada nesse quesito por Deus, para que nós soubéssemos, aprendêssemos mais como seria, que não ficássemos unicamente no âmbito teórico, no âmbito do grego, do hebraico, mas que pudéssemos ver um exemplo, entender um exemplo do que isso quer dizer, não é? Seria tão bom que houvesse isso aí, que Deus desse um exemplo. E não é isso que Deus faz, que o Espírito de Deus inspira ao apóstolo Pedro, na 1 de Pedro 3:6? Então assim, Deus dá o exemplo, irmão. Vamos passar da 1 de Pedro 3:1, eu vou dar um pulo assim, para 1 de Pedro 3:6, mas não se preocupe que nós voltaremos aos outros versos. Vamos para 1 de Pedro 3:6. Olha só. Aliás, para não restar dúvida, irmão, vamos ler a 1 de Pedro 3:5, a metade final, depois passamos para a 1 de Pedro 3:6 para não restar dúvida. Olha o que 1 de Pedro 3:5 diz no finalzinho, diz assim, elas se sujeitaram cada um a seu marido. Aí passa para o 6 aí, eita irmão, olha o exemplo aí, como quem? Sara. Olha o exemplo aí que a gente queria, Deus é bom, não é?
como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela vocês serão... Eu estou ceguinho, tem que estar o óculos aqui. Dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Mas, irmãos, nós temos um exemplo como a gente queria. Deus deu aí, Sara o exemplo. Deus aponta Sara como um exemplo de mulher submissa. Resta a nós agora investigarmos quem era Sara. Como é esse negócio de ser mulher submissa? Mas, irmão, Sara era uma mulher sem opinião? Será que Sara é uma mulher sem personalidade própria? Será, irmãos? Parece que não. Eu acho que o exemplo de Sara não é o exemplo dado é o exemplo que as Escrituras dão, mas esse exemplo não é exatamente o que o mundo, a cultura chama de mulher submissa. Chama erroneamente de mulher submissa. Sara tinha opinião, eu até assim diria, era até meio obstinada, viu? Isso não quer dizer que Sara não errava. Como todos nós somos susceptíveis ao erro, não é? Aliás, tem até o erro conhecido dela, que vocês sabem disso, que é não ter crido assim logo na promessa do Senhor, que ela estava em avançada idade, não tinha tido um filho, aí não acreditou, né, na promessa do Senhor, que o Senhor ia prover ali, que ia nascer o curumim, o menininho, né? Não acreditou. Aí, vocês sabem da história, né? Sara sugeriu ao esposo que desse um jeito lá, tivesse um filho com a serva lá, Agar, e aí nasce Ismael. Mas o interessante é que, tempos depois, nós vemos que Sara, contra a vontade de Abraão, quis que Ismael e a mãe, Agar, fossem criados em outro lugar. E Abraão não queria não. Aí Deus fala, né? Lá em Gênesis 21, do 11 ao 13. Deus fala assim, ó. Porque Sara queria diferente de Abraão. Aí Deus fala assim, ó. Isso perturbou demais Abraão. Perturbou, tá vendo, irmão? Perturbou. Eita, mas enfim, tá aqui, né? Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda a tudo o que Sara lhe pedir. Porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é o seu descendente. Aqui na Bíblia não tem não. Eu tenho certeza que Abraão chegou para Sara e Sara disse: eu não disse. Mas isso aí não está na Bíblia não, viu, irmão? Mas eu tenho certeza que disse. Eu não disse, Abraão. Eu não disse Brá, devia ser um apelido assim, Brá. Foi isso. Mas o importante aqui é que Deus confirmou que Sara, neste ponto específico, seguia a vontade do Senhor. E assim seguiram, como vocês sabem, a linhagem de Isaque, o filho que os dois tiveram, né? Tiveram um momento de enxerimento e Deus abençoou. Aí seguiu a linhagem de Isaque, povo judeu, e a de Ismael seguiu lá, que é o povo árabe. Vocês sabem disso. Mas, irmãos, não há dúvidas que esta é a mulher que Deus escolheu para ser exemplo de mulher submissa. Quem é essa mulher? Mulher que pode eventualmente até errar. Não é mulher que não pode errar. Mulher que pode até eventualmente errar, mas mulher que está pronta para acertar. Sujeição bíblica, como nós vimos aqui nas Escrituras, amados irmãos, não quer dizer obediência cega ao marido, não. Obediência, digamos, servil ao marido, não, amados irmãos. A mulher cristã não pode deixar de colocar sua opinião. Se o marido quiser ingressar por um caminho errado, ela deve colocar sua opinião. Você deve dizer, mulher cristã, para o seu marido, se ele estiver ingressando num caminho errado, você tem que dizer a ele: não faça isso está errado. É porque, irmãos, quando nós vemos aqui as Escrituras, conforme eu li essas passagens aqui, nós vimos que em muitas situações, Sara foi o quê?
Deus não confirmou a palavra dela. Então Sara foi a voz de Deus na vida do esposo. Assim como você pode ser a voz de Deus na vida do seu esposo. Tem um ponto aqui na 1 de Pedro 3,6, que nós lemos, que chama muita atenção. Eu vou falar sobre ele também, para depois você dizer que eu não falei. Olha o que diz aqui. Primeira epístola de Pedro 3,6. Tem um ponto aqui que chama atenção. O povo do mundo, quando lê isso, os olhos ficam tudo arregalado. Olha o que diz aqui. Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Eu sei, amados irmãos, que para a nossa cultura isso é muito chocante. Mas qual é o ensinamento eterno por trás disso? Mas, irmãos, no casamento, nós temos uma realidade. Quer você queira ou não, é realidade. Nós sabemos que o respeito, esse é o ensinamento por trás. Estou dizendo para você chamar seu esposo de Senhor, não. Estou dizendo que o ensinamento por trás disso é que há um respeito, ele é central no casamento, mas ele é essencial em relação ao homem. Essencial. Não é que para a mulher o respeito não seja importante, é importantíssimo, tá certo? Mas para a mulher, no casamento, não é o respeito que, embora importante, ocupa o primeiro lugar. Não é o respeito para a mulher. É importante, não deve ser negligenciado, mas não é o que está em primeiro lugar. Em primeiro lugar está o que? Ela se sentir cuidada, se sentir amada, se sentir protegida. Mas quando diz aqui que Sara se referia a Abraão como Senhor, quer dizer que ela o respeitava. Ela nunca olhou para Abraão de cima para baixo. A mulher, no relacionamento, casamento cristão, não pode colocar seu marido em situação constrangedora. Tem casos que a mulher às vezes coloca, às vezes a gente vê, não sei o quê. Você está numa reunião, não sei o quê, a mulher às vezes cristã coloca o marido mais baixo do que um cavaco chinês. Eles dizem assim, né? Não, fulano não sei o quê, começa a falar mal do marido. Você não pode fazer isso, irmão. Não é bíblico fazer isso, não. Não é bíblico fazer isso, não. O que você tem que fazer é o contrário. Você tem que ajudar seu esposo a se tornar o homem que Deus quer que ele seja. Então, mulher cristã, não inferiorize seu marido. Não inferiorize seu esposo. Isso não é bíblico. Jamais o coloque em situação de inferioridade, em especial no ambiente público, numa reunião, no meio das pessoas. É incrível como a gente vê isso no ambiente cristão. Às vezes tem mulher que gosta de fazer isso. Dizer que o marido não pode fazer isso. Agora sim, você não faça isso, claro, se você quiser nutrir um casamento de sucesso. A orientação da Bíblia é para um casamento de sucesso. Se você fizer, você vai pagar o preço. Eu disse aqui que, há pouco, né, que no caso da mulher, o que está em primeiro lugar é o amor. O amor. O homem deve amar a esposa. Assim, em primeiro lugar, amar a esposa. Mas eu acho que é importante nós nos debruçarmos mais sobre o que tipo de amor, que grau de amor, que tamanho de amor é esse. Porque tem aqui na carta aos Efésios, Efésios capítulo 5, no verso 25, nós temos aqui uma ideia desse amor. Olha aqui Efésios 5, 25, o que as escrituras dizem. Maridos, ame cada um a sua mulher. Aí vai dizer que tipo de amor é esse, tá bom? Vou até botar o óculos de novo para não ler errado, que é muito perigoso esse negócio aqui, falando como a gente deve amar a mulher, né? Já pensou se eu errar nisso aqui? Ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e não só isso, e entregou-se por ela. Essa aqui é a descrição do amor que o homem deve ter por sua esposa, o marido deve ter pela esposa, meus irmãos. Esse é o amor que a Bíblia espera que você tenha por sua esposa. Esse é o amor. Como foi que Cristo amou a igreja? O que as escrituras dizem? Coloque de novo lá, irmão, por favor. Sabe? Como foi que Cristo amou a igreja? Sendo capaz de se entregar por ela, sendo capaz de morrer por ela. O amor do esposo pela esposa no casamento cristão é aquele que torna você capaz de morrer por sua esposa.
Você está entendendo? É esse aí. É isso aí. É, portanto, ao marido que é capaz de morrer pela esposa, que a Bíblia sugere que a mulher deve se submeter a ele. É aquele que é capaz de morrer pela esposa que a mulher deve se submeter. Você está vendo como a Bíblia vai construindo um modelo de casamento em que, se os dois se esforçarem para cumprir esses princípios, você terá um núcleo muito forte, capaz de nos impulsionar para aquilo que devemos ser aqui na terra, refletir Cristo. Aí você diz assim: e se o marido não for cristão? É interessante que a 1 de Pedro 3, 1 e 2 fala sobre isso aí. Bota aí, irmão. Vamos ler a parte final de 1 de Pedro 3, 1 e ler 1 de Pedro 3, 2. Olha o que diz aqui. A fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Mas, irmãos, como é que a mulher deve ganhar o marido não cristão? Bom, a orientação das Escrituras é que priorize-se o método do ganho sem palavras. É o que diz as Escrituras. Viva a sua fé de maneira calma e respeitosa em casa. Seja um exemplo. Mas se você vive recriminando seu marido, você imagina um marido que não é cristão. Aí o marido chega em casa cansado do trabalho, a primeira coisa que você faz é aumentar a música gospel. Isso não vai. Isso não vai. Colocar no volume máximo se ele não é cristão. A melhor estratégia é o exemplo, a conduta, o procedimento. Se você quiser, você pode até estender nesse princípio para parentes muito próximos. O exemplo, como se diz, conta mais do que as palavras, né? E nesse caso específico é o fato. Bom, você tem que saber que você está sendo naquela relação, se a mulher é casada com um marido que não é cristão, você está sendo naquela relação, talvez a única Bíblia que aquela pessoa vá ler. Você terá a chance de ser isso durante toda a sua vida. Bom, irmão, vamos entrar agora em outro trecho que é muito atacado pela cultura, mas é muito interessante. Tem que enfrentar, né, esse trecho aí, não dá para tirar da Bíblia. Tem gente que está fazendo isso, né? Nós não fazemos. 1 de Pedro 3,3. Preste bem atenção no que está escrito aqui. Preste bem atenção no que está escrito aqui. 1 de Pedro 3,3. Olha o que dizem as Escrituras aqui. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e jóias de ouro ou roupas finas. Esse trecho aí é muito interessante, que talvez seja um dos trechos mais mal entendidos das Escrituras. Porque muitos leem isso aí e acham que as Escrituras estão sugerindo que a mulher vive uma prisão, sem poder usar brinco, sem poder cortar o cabelo. Não é isso? Deixa esse trecho aí, irmão, por favor, por gentileza. Acho que esse trecho aí, esse verso, 1 de Pedro, no capítulo 3, no verso 3, diz que as pessoas acham que é uma prisão para a mulher. Vamos analisar o que está escrito aí. O que está escrito aí? A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores. Você veja que a cultura, a indústria, eles pregam exatamente o contrário. Ele vai dizer o quê? Que para você ter beleza, você vai ter de depender de todos esses ornamentos, que não são errados. O errado é você achar que a sua beleza está nisso. Você pode fazer tudo isso, mas as Escrituras dizem, mas pelo amor de Deus, não caia na perversa armadilha de achar que a sua beleza está em algo que é exterior a você. Você pode usar, mas a sua beleza não é isso.
Não coloque a sua beleza em algo que não é você. A beleza é sua. Um verso que a cultura considera como aprisionador, na realidade é libertador. É libertador. É libertador. Mas irmãos, entenda, irmãs, né? Entenda. Os irmãos não vão se preocupar com beleza, não. Os irmãos. Viu? Mas irmãs, entenda. Sua beleza está em você. Está em você. Olha aqui, vamos ler os versos 4 e 5. Olha o que diz aqui. Irmão, me desculpe aí, irmão. Volta aqui para o 3. Vou ler o 3, o 4 e o 5. Volta aí. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados de joias de ouro ou roupas finas. Deve estar em você, não nas outras coisas. Ao contrário, onde é que a beleza deve estar? Esteja no seu ser interior, que não perece. Olha que libertador. Se você acha que sua beleza nessas coisas, você está se colocando a sua dignidade em algo externo a você. Você tem uma beleza própria, interna. Esteja no seu interior, que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. O 5 diz: pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada um ao seu marido. Ser interior é o quê? O que é o ser interior? É o seu caráter. O seu caráter, a sua beleza. Não, você pode se maquiar, usar a joia que você quiser. Usar a roupa que você quiser, desde que seja decente. Não tem problema. Mas você não pode achar que é ali que sua beleza está. Sua beleza essencial está no seu caráter. É isso que diz as Escrituras. Beleza que se demonstra por um espírito dócil e tranquilo. Não é isso que diz a 1 de Pedro 3,4? Um espírito dócil e tranquilo. Bota aí, irmão, 1 de Pedro 3,4. Espírito dócil e tranquilo. Quando eu digo isso, às vezes tem umas irmãs que chegam para mim e dizem assim: mas pastor, você não sabe, eu sou igual uma espoleta. Tem umas irmãs que são igual uma espoleta, diz assim: o que é ter espírito dócil e tranquilo, irmão? Não é você ser fraco, não é você ser iniciativa, não é você ser sem força. Não. O espírito dócil e tranquilo é aquele que mantém toda a sua força sob controle. Não é ser sem força, é ser capaz de manter toda essa espoleta aí sob controle. Tem um exemplo nas Escrituras de alguém que tinha grande força, grande poder, mas mantinha tudo sob controle. Sabe quem é? Jesus. Jesus tinha uma força infinita. Jesus poderia destruir todo mundo com uma só palavra, irmão. Mas por amor a nós, para nos salvar, Ele optou por manter tudo sob controle, entregando-se na cruz, onde o amor encontrou a justiça e nós fomos salvos. Se você quer um exemplo de alguém que faz isso, é Jesus. Jesus é o exemplo da força infinita sob controle. Agora você acha que sua espoleta é mais do que a força de Jesus? Não é, irmã. Não é. Se você tiver força, olhe só. Se você for alguém que tiver força e gentileza, você estará imitando Cristo. O verso 5, né? O 6 nós já lemos. Vamos agora para o último verso do nosso bate-papo aí de hoje. Eita, fala dos maridos, Bota aí, irmão. Começa com o negócio de marido. Tão falando só de mulher, tá bom. Mas vamos lá. O 7 é o último, né? Ainda bem que eu disse que até o 7, para não ter problema de aprofundar esse negócio de marido. Diz aqui: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e corrideira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Vamos aprofundar essa primeira parte. Pode deixar, viu, irmão? Pode ficar esse verso aí. Ele não cabe todo, não, é?
Ó, tá vendo? O negócio é tão pesado quanto o marido, não cabe nem numa tela desse tamanho. Pelo amor de Deus. Jeová botou para quebrar, viu? Então vamos para o pato. Vamos ver a primeira parte, então. Diz assim, ó. Sejam sábios no convívio com as mulheres. Sejam sábios. A versão Almeida, não precisa dizer, diz: ajam com discernimento. Não precisa colocar, mas diz: ajam com discernimento. Claro, né, irmão? O marido é o quê? Tem que ter o quê? Sabedoria e discernimento para lidar com a mulher. Amados irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Está na Bíblia isso aí. Quando ele diz isso aí. O maior desafio da vida de casado para o homem é entender a mulher que Deus lhe deu. Está nas Escrituras. Olhe que não é tarefa fácil. Ainda bem que minha esposa não veio hoje, está pregando em outra igreja, não veio hoje. Mas não é tarefa fácil. Não é. Casamento para o homem não é fácil. Tem até uma história que não está na Bíblia isso. Não está na Bíblia, certo? Não está na Bíblia, não está isso não. Mas tem essa história que conto, que eu não acho que é verdade, mas eu vou contar aqui para vocês. Eu ouvi falar, até um pastor falar, não tá, diz que Jesus, antes de nascer, de vir à terra, teve uma reunião com o pai. Aí o pai diz assim: meu filho, você vai ser humilhado, chicoteado, vai ser torturado. Vão botar uma coroa de espinho, vai ser pregado na cruz, e você vai se casar. Aí Jesus disse para o pai: não, pai, casar não. Não, pai, casar não. Essas outras coisas aí eu enfrento. Casar não. Casar não. Aí o pai disse: e aí, espírito? Vamos. Aí resolveu tirar o casamento lá. Irmão, não está na Bíblia, viu, irmão? Vamos fazer teologia disso não, viu, irmão? Não está na Bíblia, viu? Mas, irmão, a Bíblia diz que nosso maior desafio é realmente entender a mulher que Deus nos deu. A sua esposa, como é sua esposa, irmão? Sua esposa é como qualquer outra mulher criada por Deus. Ela tem o quê, irmãos? Tem dificuldades, esperanças, tem medos, tem sonhos, tem objetivos, tem peculiaridades. E o que a Bíblia propõe é que hajamos com sabedoria. O que é ter sabedoria, irmão? Nisso aí, com um ser tão complexo. É você descobrir, irmão, quais são essas características, como é a sua esposa. E temos que nos moldar a cada momento para crescermos em relacionamento com ela. Nós temos que cultivar essa capacidade de ouvir a esposa com o coração. Homem e mulher são diferentes. A mulher, eu acho que ela tem a capacidade de ser um termômetro da situação. De dizer qual é a temperatura que está. O homem não é tanto um termômetro, ele às vezes nem vê as coisas direito. O homem é um termostato. Ele é chamado para trazer a temperatura para onde deve estar. São duas coisas diferentes. O homem é chamado para impedir que a temperatura identificada pela mulher suba até um ponto acima do aceitável. Nós somos chamados para isso, irmãos. É fácil? Não. Mas exige responsabilidade. O homem tem que ser homem. Disse aqui, ontem eu disse várias vezes isso aqui, você tem que ser homem. Tem um irmão que chegou com 30 e tantos anos e dizer para mim, disse assim: não, pastor, o senhor sabe, a gente é jovem. Eu digo: você não é jovem, não. 30 e pouco, Alexandre o Grande, com 18 anos, tinha conquistado metade da Macedônia. Você fez o quê? Não é jovem, não. 30 anos, irmão, não é jovem, não. O povo hoje com 30 anos está achando que é jovem, que é um adolescente. Que é adolescente. Seja homem, irmão, pelo amor de Deus. Jogue fora aquelas calças apertadas, pegar bode. Jogue fora aquilo, irmão. Seja homem. Tem que ser homem. Nós estamos vivendo um problema seríssimo na contemporaneidade, que os homens não querem ser homem. Os homens não abriram mão de ser homem. A Bíblia não diz isso não, viu, irmão? Vamos ler 1 de Pedro 3,7 de novo. Vamos ler outra parte aí.
Irmão, só uma dúvida aqui. Aquele cronômetro, quando chega ao final, tem uma bomba que explode? Não, não, né? Está 4 minutos, o homem tenta... Não, né? Eu vou passar... Porque... Eu estava dizendo para o irmão, porque se fosse, quando desse 5 segundos, eu saía aqui, correndo aqui. Vou esperar, então, tá bom. Até 4 minutos ele vai dar certo. Vamos ler a parte final, ó. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeira do dom da graça da vida. Diz assim, né? Para o homem para tratar a esposa com honra. O que é tratar a esposa com honra, irmão? Tratar a esposa com honra, dar honra a alguém, é colocar a pessoa em alta prioridade na vida. A sua vida. Sua esposa tem que estar nas mais altas prioridades da sua vida, irmão. Isso é tratar com honra. O Efésios 5:25 diz assim, nós já lemos, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim se entregou com ela. Se entregou por ela. Isso é tratar com honra. Efésios traz um exemplo de tratamento com honra. É ser capaz de morrer por sua esposa. Agora, irmão, tratar a mulher com honra não é só ser capaz de morrer por ela, não. Se você é capaz disso, você vai tratar com honra hoje em dia, nesse dia. Você vai honrá-la também com o seu tempo, com o seu dinheiro. Você vai honrá-la a cada minuto, a cada dia. Uma vez chegou um casal, né, com um problema de casamento para conversar, né? Aí chegou lá o casal chegou e disse assim, né, o marido e a mulher, a esposa disse assim, pastor, o meu problema é o seguinte, é um problema bem simples para você ver como pode ganhar proporção. Disse, o meu problema é o seguinte, o meu esposo não diz que me ama. Não diz que me ama. Aí eu olhei para o senhor, né, mas o senhor... Aí ele falou, não pastor, veja bem, quando eu me casei com ela, eu disse que amava. Se eu mudar de ideia, eu comunico. Irmão. Irmão, é brutalidade demais, irmão. É brutalidade demais. Um homem desse podia ser até capaz de morrer pela esposa, não podia? Podia ser até capaz de morrer pela esposa, mas não estava honrando o convívio com ela, irmão. Por exemplo, você, homem, se refira à sua esposa com admiração. Admiração. Ela fez aquele ovo cozido com alguma coisa assim, esse ovo aqui está excelente. Uma torrada, que torrada alto nível. Refira a sua esposa com admiração, irmão. Com admiração. É assim. Aí o verso 7 aqui, vamos voltar para a 1 de Pedro 3,7, que o verso 7 também diz um negócio aqui importante, que é muito atacado pela cultura. Olha o que diz aqui, ó. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil. Pronto, as feministas tudo arrepiam os cabelos do sovaco. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. A mulher, em regra, bem que tem, no mundo cristão tem isso não é porque a mulher, em regra, é a parte mais frágil, inclusive fisicamente, né? Mas eu tenho visto um negócio aí do mundo aí que tem umas mulheres que... Mas é outra coisa. Em regra, a mulher é a parte mais frágil, fisicamente e emocionalmente. Mais uma vez, se você é homem, assuma a sua posição. Vá protegê-la, você tem que estar com ela, não pode deixá-la sozinha não, irmão. Tem gente que quando deixa, problema que tem, sai e deixa a mulher sozinha. Com as coisas pequenas, eu até falei ontem com os irmãos aqui, não sei se eu falei no público aqui, eu fui pregar numa determinada igreja aqui no lugar, eu não me aguentei, eu até peço perdão se eu errei assim, mas não aguentei. Um pastor auxiliar lá, chegou para mim e disse assim, pastor, lá em casa é assim, quando aparece uma barata, o senhor acredita que eu me tranco no quarto da minha mulher que vai matar? Eu disse, meu filho, isso não é coisa de homem não.
Pastor, o senhor me permita dizer, mas isso não é coisa de homem não. Uma barata, imagina se for uma coisa maior. Uma barata. Isso está ocorrendo dentro da igreja, irmão. Não pode. Você tem que assumir sua posição de homem. Seja homem. O que é ser homem? Você tem que tomar as decisões. Você tem que assumir a responsabilidade pelas decisões mais importantes do seu casamento e da sua família. É você, homem, que é o responsável. Você que é o cabeça. É lógico que vai tomar as suas decisões honrando a sua mulher. Não é? Honrando a sua mulher e decidindo nos melhores interesses da sua família. Mas deu errado, a culpa é sua, irmão. Não terceirize sua culpa, não. Assuma o leme desse barco, pelo amor de Deus. Fica coitado da mulher. Eu já tive um caso, inclusive, de uma muito triste, de uns conhecidos, que a queixa maior era isso, que o homem não assumiu o papel de homem, não decidia, não fazia nada. Estou dizendo para você ficar mandando em tudo não, mas as grandes decisões da sua família, a responsabilidade é sua. É sua, não é de sua esposa não, nem de seus filhos não. Aí não quer fazer isso, beleza. Casamento fracassado, muito provavelmente. Agora, se você não está convencido, talvez tenha outra consequência que lhe convença. Tem outra consequência que lhe convence lá na 1 de Pedro 3,7. Bota aí, irmão. Olha só o negócio como é pesado. No mesmo, tá, ó, que eu vou dizer, preste atenção se não está aqui na Bíblia, viu? Preste atenção se não está na Bíblia. Vai dizer que eu estou dizendo coisa que não está na Bíblia. A única coisa que eu disse que não está na Bíblia foi aquela conversa de JC com o pai, viu? Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida. Você tem que fazer isso. Sabe por quê? De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Você está entendendo o negócio como é pesado? É isso mesmo que você está lendo aí? É isso mesmo? Se você, homem cristão, não cultivar um padrão bíblico no seu casamento, se você não cultivar, não buscar um padrão bíblico no seu casamento, pelo amor de Deus, não venha reclamar se suas orações não estiverem sendo ouvidas, não. Não são ouvidas, não. Eu me converti numa igreja muito boa, o pastor e a esposa lá, pessoas seríssimas. Foi uma igreja batista, um pessoal muito sério, e tinha um casal bem idoso, um casal, seu Irineu e dona Margarida. Seu Irineu tinha um problema de audição. Ele usava aqueles aparelhos, sabe aqueles aparelhozinhos? Aí, às vezes, dona Margarida reclamava muito para seu Irineu. Aí eu via, às vezes, quando começava aquela reclamação, quando eu olhava para seu Irineu dormindo. Sabe o que seu Irineu fazia? Desligava o aparelho, irmão. Ele dava uma coçadazinha no ouvido assim, desligava o aparelho, irmão. Deus vai fazer igual a seu Irineu com você, irmão. Faz igual a seu Irineu, desliga o aparelho, suas orações não serão ouvidas. Bota aí de novo para dizer que não é isso mesmo. O final de 1 de Pedro 3,7. Valeu, gostei, botou para quebrar. Interrompidas as suas orações. É isso mesmo, faz igualzinho. Bom, irmão, já estou encerrando porque, mas assim, eu deixo claro que são orientações da Bíblia para o casamento, para quem almeja um casamento santo, um casamento que dê certo, um casamento de sucesso. A Bíblia é um manual. Quem pensar diferente faz o que quiser, né? Mas o que acontece é a seguinte: a pergunta que nós temos que fazer para as pessoas que são cristãs, que estão na igreja e têm a Bíblia para o casamento, tem a Bíblia como manual para o casamento, é dizer para você assim, né? Se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, se você de fato acredita no seu coração que a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando, aqui está o mapa de sucesso do casamento. Agora eu tenho que perguntar, irmão, me desculpe, mas se quiser responder, responda pelo menos para si só. Ou como eu falo com os alunos aqui, você vá lá nos lugares mais obscuros da sua psique e tenta encontrar a resposta para essa pergunta que você fará a si mesmo. Não com a boca, não com o cérebro, mas no seu coração.
Você de fato acredita que a Bíblia é a palavra revelada do Senhor? Acredita? Se você acredita, comece agora mesmo a colocar essas orientações em prática. Quando nós fazemos isso, irmãos, é que nós passamos a ver o que é ter um lar em que reina a paz. É possível. Um lar que, acima de tudo, servirá de porto seguro para você. O casamento de sucesso é possível. Depende unicamente de você. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por todas as famílias aqui reunidas. Obrigado, Senhor, pelos esposos e esposas que estão aqui. Que o Senhor possa, nesse momento, tocar o coração de cada um, para que haja transformação de vida, para que haja alinhamento à Tua palavra, para o que precisa ser feito, seja feito, para que cresçam no casamento, para que cresçam na construção da instituição familiar, para que possam cada vez mais, diante desse porto seguro, serem aqueles que o Senhor quer que sejam, para que possam refletir a luz de Cristo para o mundo. Ó Senhor, que todos aqui tenham a convicção que não devem ser como o sol que tem luz própria, mas devem ser como a lua que reflete a luz do sol, que é Cristo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, pelo Cristo revelado, pelo Logos. Obrigado, Senhor, por nos mostrar o caminho, nos mostrar o norte, nos mostrar o que fazer. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando achamos difícil e na direção que nos é apontada, nós sabemos que não precisamos caminhar sós. O Deus, Criador dos céus e da terra, que nos mostra o caminho, está disposto a caminhar conosco, para que possamos superar todos os obstáculos e atingir aquilo que o Senhor quer que nós sejamos aqui na terra. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito que nos acompanha, nos ensina, nos indica o que precisa ser mudado, nos incomoda quando precisamos ser incomodados. Obrigado, Senhor, pela maravilha e pelo milagre que é Teu Espírito do Deus Criador dos céus e da terra habitando em cada um. Obrigado, Pai, por tudo isso. E obrigado pelo Teu Filho, Jesus Cristo, aquele que não apenas veio à terra e assumiu a nossa humanidade, mas ao morrer, ressuscitar e ascender aos céus, levou a nossa humanidade ao Pai. Obrigado, Pai, por essa ponte restabelecida. E é no nome daquele por quem tudo fazemos, a respeito de quem é tudo o que fazemos, é a razão de tudo o que fazemos. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. É no nome dele, no nome poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos aqui, unissonamente, dizemos: amados irmãos, sejam principalmente abençoados na prática da palavra do Senhor.